Jesus, a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, aleluia, glória a Deus. Hoje, mais um culto que nós estamos aqui, nos reunindo na presença do nosso Senhor, e eu quero te convidar a adorar com toda a alegria do nosso coração, amém? Aleluia, Jesus. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, vivendo os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há, igual não há. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há, igual não há. Oh,
Glórias a Ti, Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Amém. Se sintam à vontade para adorar o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Será que se Deus olhar aqui nessa noite, Ele vai encontrar verdadeiros adoradores? Amém? Você é um verdadeiro adorador? Então nessa noite, esqueça tudo que está lá fora. Esqueça o trabalho, as dificuldades, para que você possa dar esse momento para o Senhor. Adorar a Ele com todo o seu coração, em espírito e em verdade. Dê a Ele sua melhor palma. Dê a Ele sua melhor glória. Dê a Ele tudo que é melhor de ti nessa noite. Amém? É o que Ele espera de nós. Nossa verdadeira adoração. E é para isso que estamos aqui. Para adorar o nome do Senhor. Amém? Então, vamos agradecer a Ele. Entregar este momento nas suas mãos. Amém? Glórias a Ti, Paizinho querido. Senhor, Te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Senhor, queremos Te adorar, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Senhor, acha, Senhor, em nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Senhor, receba a nossa adoração, ó Pai. Que seja um aroma agradável a Ti, ó Pai. Senhor, de todo o coração, ó Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor, ó Pai. Senhor, cada palavra, Senhor, cada louvor, Senhor, que for entoado, Senhor, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Paizinho querido. Senhor, toca aqui em cada coração, ó Pai. Senhor, não nos deixe, Senhor, voltar da mesma forma que entramos, ó Pai. Senhor, que possamos sair daqui fortalecidos na Tua palavra, ó Pai. Que possamos sair daqui mais fortes com Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé, amém? Glória a Deus, meu Senhor. Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim. À sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem Tua presença não sei viver. Não existe vida além de Ti. Único, Tu és o único. Incomparável és na minha vida. Não cabe outro amor. Tudo que tenho
Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia, Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, amém? Glória a Ti, Senhor. Amém. Aleluia. O nosso Senhor, Ele é adorado no nosso meio, Ele é adorado entre nós. E eu quero te convidar nessa noite a você levantar os teus braços, a você cantar ao Senhor esse louvor que todos nós sabemos, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos aqui hoje à noite, nós estamos aqui nesse culto para nos alimentarmos da palavra do Senhor, mas é muito importante que esse momento dos louvores a gente emane ao Senhor a nossa adoração, porque é um dos momentos cruciais do culto. Quando a gente abre o nosso coração nos momentos dos louvores, aquebranta o nosso coração para cantar para o nosso Rei, o nosso coração ele fica preparado para receber a palavra de Deus. É como se a gente entrasse num ambiente diferente. É como se a gente abrisse o nosso coração, abrisse o nosso espírito para receber o alimento da forma madura, de uma forma pura. Então a gente não deve pular esse momento dos louvores. O louvor é tão importante quanto a hora da palavra, porque no louvor a gente se doa para Deus, e na palavra o Senhor nos dá algo especial que Ele tem para nós. Amém? Então as duas coisas são muito importantes, e eu te convido a você cantar com a gente nessa noite. Amém? Aleluia. É tudo para Ele, para a honra dEle, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja adorado. Amém? Glórias a Ti, meu Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se
piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Só quem vai subir com o Senhor, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nós, irmãos, Amém. vamos continuar adorando. Amém? Com nossos dízimos e ofertas. Vamos abrir então a palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Amém? Eis o ponto: quem semear com moderação, colherá com moderação. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no seu coração, não de má vontade nem sob compulsão, porque Deus ama quem contribui com alegria. Além disso, Deus é capaz de provê-los com uma dádiva graciosa em abundância, para que sempre e em toda forma vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de contribuir abundantemente para toda boa causa. Como diz a palavra, ele deu com generosidade ao pobre, sua justiça durará para sempre. Amém? Amém. Então aqui Paulo estava falando sobre semeadura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre semeadura e também sobre colheita. Quando nós pegamos uma sementinha, a gente não consegue imaginar a proporção que essa semente é. Tu planta uma semente e ela vai, dali daquela semente vai nascer uma árvore. Dessa árvore vai dar frutos. E nesses frutos vão ter mais sementes. Então quando Paulo fala ali que quem semear com moderação vai colher com moderação. Quem semear muito vai colher muito. Quem semear pouco vai colher pouco. Isso é uma lei. É uma lei para nós aqui, uma lei natural, mas ela também é uma lei espiritual, né? Então, quando Deus nos dá essa oportunidade de semear no reino dele, imagina uma semente, a tua semente aqui no reino dele, plantar no solo fértil do Senhor. O que será que nós vamos colher? Muito mais do que a gente imagina. Irmãos, então isso aqui muitas pessoas, inclusive eu, a gente tem que aprender sobre a semeadura do Senhor. Aprender a semear para poder colher mais. Se eu for lá e semear, se eu quero fazer uma plantação de 1 hectare, eu vou colher quanto? A proporção de 1 hectare. Mas eu quero receber mais do que aquilo, então eu vou ter que plantar mais. A minha semente sempre vai ter que ser melhor se eu quiser mais. E aqui nossa terra é fértil, irmãos. O Senhor nos abençoa. Ele diz aqui, que quem plantar com moderação vai colher com moderação. Ele está nos dizendo isso. E a nossa oferta nos prospera. O dízimo vai repreender o devorador, mas a nossa oferta prospera, irmãos. Quem sabe não é isso que está faltando na nossa vida? Prosperidade, né? E por quê? Da onde vamos tirar a prosperidade? Aqui está a palavra. Vamos ajudar, vamos ofertar. E ainda ele coloca aqui, ofertar com alegria no coração. É a mesma coisa, eu fico olhando lá em casa. Agora eu sou a doida das plantas, né? Agora eu aprendi a plantar. Então, quando eu pego uma plantinha, esses dias ela estava lá toda murcha, caída. Aí quem conhece a planta fala, vai lá, conversa com ela, dá carinho, a planta vai revigorar. Gente, eu fiz e não é que deu certo? Agora eu até beijo minhas plantinhas. Mas assim, é uma coisa doida. Então imagina quando Deus fala aqui, quando Paulo nos fala, né? Plante com alegria, não com tristeza. Porque se tu pega uma planta e joga ela de qualquer jeito lá, ela vai morrer.
Então a tua semente ela tem que ser com alegria, irmãos. Deixa isso brotar no coração de vocês. Vem com generosidade, com amor ao reino. Não é nós, não é nossa igreja só. É o irmão que está lá fora que não tem para onde ir, que tem uma porta aberta, que vai ganhar as cestas básicas aqui na igreja, que vai ter uma cadeira boa para sentar, para escutar a palavra. Isso aqui é o reino. Nós estamos plantando no reino, irmãos. Nunca um centavo que tu colocar nunca vai fora. Muito pelo contrário. Vai voltar para ti, porque tu plantou, tu vai colher. Imagina colhendo do Senhor. Amém? Então, irmãos, dízimo repreende o... Você já sabe, né? Amém. E a oferta nos prospera. Amém? Amém. Então, que agora nós temos a oportunidade de que Deus nos prospere. A oportunidade de estar ali ofertando, dando nosso dízimo para que o devorador seja repreendido na nossa vida. Né? Amém? Então vamos orar? Peguem seus dízimos e ofertas e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, quero te entregar cada irmão que está aqui agora, Senhor. Cada ofertante, cada dizimista, Pai amado. Que o Senhor abençoe grandemente a vida deles, Pai amado. Que o Senhor derrame dádivas, assim como o Senhor nos promete nessa palavra, Deus. Derrame dádivas nas nossas vidas, Pai querido. Porque nós estamos aqui plantando, Senhor. Plantando na Tua terra fértil, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Irmãos, podem trazer os dízimos e ofertas aqui na nossa urna. Tem os Pix ali. O Pix, cadê as meninas? E também tem os envelopes com o QR Code, amém? Agora eu vou falar sobre a programação da igreja, amém? Bom, segunda-feira, às 20 horas, nós temos um programa de rádio na 103.3, amém? Todos os irmãos podem ir lá, conectar, é muito boa a nossa... Uma horinha que nós estamos lá, a gente aprende muito e Deus nos usa e Ele vai atingir irmãos que precisam, amém? Nas terças, às 19h30, nós temos um culto de oração e logo após, às 20h30, o nosso estudo bíblico, que está uma maravilha. A gente está estudando sobre Apocalipse e os sinais estão aí, né, irmão? Só não vê quem não quer, né? Então é bom a gente aprender sobre Apocalipse, saber o que nós vamos passar, se nós vamos ser arrebatados antes, no meio ou depois. Então é um estudo muito importante e muito bom. A gente está aprendendo muito nesses estudos. Na quinta-feira nós temos às 6 às 7 da manhã a oração, o culto de oração com o pastor Alex, a irmã Noemi, a Ana. Muitos irmãos vêm amanhã cedinho aqui, né? É um horário bom para quem vai sair trabalhar depois. Nas quintas, às 20 horas, nós temos o culto de comunhão. Sábado, das 8 às 9 também é a oração, né? A intercessão da igreja. No sábado, aliás, no sábado às 2h30 tem aula de beach tênis, todos são convidados. E domingo às 20 horas o culto da família. Amém? Amém. Venham todos, estamos esperando por vocês. E a igreja sempre está aberta, né? Quase todos os dias os pastores estão aqui. Nas quartas eu e o Edson estamos. Quando precisarem, estamos à disposição. Amém? Amém. E agora vamos louvar mais uma vez, né? Amém. Amém, Jesus. Vocês estão cansadinhos? Então, vamos nos colocar de pé mais um pouquinho, amém? Aleluia. Amém, Jesus. Assim como nós semeamos na obra do Senhor, nós temos várias formas de semear para o Senhor. Nós semeamos com as nossas orações, nós semeamos com a nossa adoração, nós semeamos com o nosso amor pela obra do Senhor, amém? Então, vamos colocar mais uma sementinha para o nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
fogo na minha mente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do
Paz do Senhor a todos. Amém? Paz a todos. Amém? Amém. Isso, um pouco mais de motivação. Povo abençoado. Abra a palavra de Deus comigo nessa noite. Romanos capítulo 7. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 7, versículo 15 e versículo 16. Talvez algumas versões sejam um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo. Nos diz assim: não entendo o meu comportamento, não desejo fazer o que faço, em vez disso, faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo com a lei e é boa. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite reunidos ainda diante da Tua presença, Pai querido. Já Te louvamos através dos louvores, Pai, através dos nossos dízimos e ofertas. Mas pedimos nesse momento que a gente falando através da Tua palavra aos nossos corações. Abra, Pai, nosso entendimento, abra nossa mente, nosso subconsciente, para que possamos sair aqui nessa noite alimentados e instruídos pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem bem conhecida, apóstolo Paulo, né? Falando, algumas traduções dizem: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer é o que eu mais faço. E nós precisamos entender que quando nós decidimos servir a Deus, nós não fazemos mais o que nós queremos, mas agora nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nossa vida, ela é feita toda de escolhas, livre-arbítrio, o tempo todo. E muitas vezes nós nem percebemos ou não nos damos conta de que desde a hora que nós acordamos, nós já estamos tendo o direito de escolha. Credo, pastor, como? Simples. O teu despertador toca, mas ele não te tira da cama. É uma decisão sua se levantar. Assim como poderia ser uma decisão sua desligar ele e continuar dormindo. Então, desde a hora que você acorda, você já tem direito a escolhas. Hoje, talvez muitos aqui não quisessem estar na igreja. Talvez muitos quisessem ter ficado em casa. Mas nós vencemos o nosso desejo e chegamos até aqui. Alguns não puderam vir por causa de enfermidade, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe, porque também decidiram estar assistindo e ouvindo a palavra de Deus. E a maior luta nossa, desde que nós nos convertemos, desde que nós aceitamos a Cristo, é contra nós mesmos. Credo, pastor, sim, a maior luta é contra nós, não é contra o diabo. Não, pastor, não, porque o diabo, se eu orar e jejuar, a caça de demônio vai embora. Se eu repreender no nome de Jesus, ela tem que sair. Mas contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, não basta apenas orar, não basta apenas jejuar, mas é preciso decidir e escolher aquilo que Deus quer que seja feito. Mas nós lutarmos contra nós mesmos muitas vezes é doído. Tem que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Nem sempre é aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas eu preciso entender que eu nem sempre vou poder fazer o que eu quero, mas preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Paulo diz que agora vivo não eu, mas Cristo.
Se Ele vive em mim, qual é a vontade que eu tenho que fazer? A de Cristo, não mais a minha. Se eu estou fazendo a minha, se a minha vontade está superando a vontade de Cristo na minha vida, eu ainda não estou servindo a Ele de todo o coração. Porque a minha vontade ainda está prevalecendo. Ainda preciso ter mudanças na minha vida. Pastor, e quando essas mudanças vão parar? Quando houver o arrebatamento ou quando nós passarmos pela morte. Porque até lá vai ser uma luta constante. Por isso que a Bíblia nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se tem que haver perseverança, é porque não vai ser uma coisa fácil. A gente não pode desistir. A gente tem que crer naquilo que Ele preparou para nós. E até para pecar, nós temos a escolha. Até o erro, até o pecado, depende da nossa decisão. O diabo te apresenta o prato, mas ele não força ninguém a comer. É decisão. Por isso que a palavra de Deus fala que quando o homem olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele já pecou. Por quê? Porque ele já está na mente dele, gerando o pecado, e só falta agora consumar. Mas foi uma decisão fazer isso. Então ninguém peca porque o diabo convenceu. Você peca porque você escolheu pecar. Credo, pastor, desculpa te dizer, mas nós temos direito de escolha. Nós temos o livre arbítrio. A todo momento da nossa vida, todos os dias, é de escolhas. E eu preciso decidir. Se eu alimentar mais a minha carne, é a carne que vai fortalecer. Agora, se eu alimentar mais o meu espírito, é o meu espírito que vai estar forte e mais próximo de Deus. Quem decide quem vai alimentar somos nós. E deixa eu falar uma coisa para você. Já falei esses dias, mas vou repetir de novo. O diabo não está preocupado em tirar os teus bens ou impedir que você tenha dinheiro, que você tenha condições. Não. Ele não está nem aí para isso. A preocupação dele é te tirar da salvação. É fazer com que você peque, erre, goste e continue vivendo na prática do pecado, na prática da iniquidade. Este é o prazer dele e a vontade dele. Ele só toca nos bens se Deus permitir, ou se nosso coração tiver mais nos bens do que na nossa salvação. Senão, ele não pode tocar. E a preocupação dele sempre vai estar, não em tirar o que você tem, ou o que você vai receber, mas em impedir que você chegue na eternidade. Por quê, pastor? Porque a salvação do homem vale mais que o dinheiro do mundo inteiro. Então você acha que ele está se preocupando com um carro, com uma casa, com o valor que tem na conta do banco? Não, isso aí não vale nada. Agora, com a tua alma, com a tua salvação, isso sim. Isso ele vai se preocupar e vai lutar com todas as forças dele para que você não consiga atingir. Mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivendo resultado de escolhas que nós fizemos. Nós estarmos aqui não é uma coincidência, ou não é uma cristocidência, como se fala. Não. Nós estamos aqui porque há alguns tempos atrás nós tomamos algumas decisões que nos levaram, nos conduziram para que hoje nós estivéssemos aqui. Ou vai me dizer que não é verdade? Por que nós estamos aqui hoje? Ah, pastor, eu passei, vi a igreja aberta, achei bonito e pronto, deu. Não. Deus te conduziu da forma que Ele quis, te trouxe de onde você estava, porque Ele tem um propósito com a tua vida e Ele quer cumprir esse propósito. Como que Ele vai fazer? Nós estamos na caminhada. Ele tem esse controle.
E nós precisamos então continuar tendo escolhas. O Thiago está aqui no Mato Grosso por quê? Porque tomou uma decisão de voltar para Balneário Camboriú. A Luciana e o Edson estão aqui, porque a Dona Carmen e a José decidiram vir com as filhas para Balneário Camboriú. A Rita está aqui porque decidiu vir para cá. O Rodrigo e o Alexandre estão aqui porque decidiram vir para cá. Então, tudo que nós vivemos hoje é fruto das escolhas que nós fizemos ontem. Pastor, onde está querendo chegar? As nossas escolhas hoje vão determinar o nosso amanhã. O que você quer amanhã para a tua vida? Quais são os teus planos? Quais são os planos de Deus para a tua vida? Haja hoje na direção de Deus e você vai viver os planos de Deus. Haja hoje pelas suas escolhas e você vai viver pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Nós temos o direito à escolha. Temos ou não temos? Mas também temos direito à consequência. A escolha é nossa, mas a consequência também é. Se nós tivermos escolhas que nos aproximam mais de Deus, mais daquilo que Ele tem planejado para nossas vidas, nós vamos viver os planos dEle. Mas se eu tiver decisões, e atitudes e escolhas que me afastem da presença dEle, eu vou viver as consequências da minha escolha, ao invés de viver as consequências do plano que Deus tem para mim. Pastor, onde você está querendo chegar? Medita antes de tomar qualquer decisão. Não haja por impulso. Não haja pela emoção. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para destruir o que você deve fazer. E com certeza você não será desamparado. Com certeza você não será envergonhado. Porque Ele sabe o que você precisa. E quer ver como é tudo questão de escolha? Em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22, não precisa abrir, nos diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Ou seja, o mal ele vai se apresentar. O pecado, as oportunidades, elas vão se apresentar. Mas quem é que escolhe agir por elas ou fugir delas? Nós. Nós temos o direito à escolha. E o que nós queremos? Pastor, como é que tomar uma decisão certa? Mateus 7,12. Portanto, tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Porque esta é a lei dos profetas. Eu não vou fazer para o meu irmão o que eu não gostaria que fizesse para mim. Então eu já estou fugindo da aparência do mal. Nós tivemos esse final de semana aula na Faculdade de Teologia. Quem está fazendo, aproveita a oportunidade, porque essa é a última turma que nós vamos conseguir formar em Teologia e em Pedagogia. Por quê, pastor? Porque acabou as vagas disponíveis junto com a faculdade. Então quem fez, fez. Quem não fez, sinto muito informar, perdeu a oportunidade. Quem sabe mais para frente nós conseguimos achar outra faculdade que faça parceria com a gente. Mas com essa não vai ser mais possível. E nós tivemos então a aula da faculdade sobre os 4 temperamentos humanos. Sobre quem é sanguíneo, melancólico, colérico e sobre quem é fleumático. E por que nós tivemos essa aula? Porque tanto quem está na pedagogia quanto quem está na teologia vai lidar com pessoas. E para nós podermos lidar com pessoas, nós precisamos aprender o quê? A entender o temperamento um do outro para poder se ajudar. Se eu entender o temperamento da pessoa que caminha junto comigo, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja onde for, eu vou conseguir ajudar a pessoa e vou conseguir ser ajudado. Por quê? Porque eu vou conhecer as qualidades e os defeitos da pessoa com quem eu estou caminhando. E se eu não souber isso, não conseguir entender isso, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Porque eu não vou entender que determinadas coisas são limitações da pessoa. Eu vou querer que a pessoa faça igual a mim.
E muitas vezes ela não vai fazer como eu faço, porque ela não é eu. Ela é ela. E ela tem as limitações dela, tem a vida dela, tem o temperamento dela, tem a personalidade dela, tem o caráter dela. E muitas vezes nós queremos que as pessoas tenham atitudes e reações iguais a nós. Então eu preciso entender que nós, por exemplo, como igreja, como família, estamos cercados de temperamentos variados. Eu preciso saber que o Edson tem que lidar com jeito, de uma maneira, com a Marita de outro, com a Elaine de outro, com o Ângelo de outro, com o Thiago de outro, com o pastor Solange de outro, porque cada um tem um temperamento. E se nós não soubermos conviver dessa forma, nós não vamos conseguir viver em união. Imagina, Jesus andou com 12. Cada um tinha um temperamento diferente. Jesus falava com um, ele reagia de uma forma. Falava com outro, ele reagia de outra forma. Porque o temperamento era diferente. Mas por que Cristo não desistiu? Porque ele tinha escolha, e ele escolheu que aqueles ali nós deveriam andar com ele. Nós não podemos escolher desistir da pessoa que está ao nosso lado, das pessoas que convivem conosco, como família, como igreja. Nós vamos nos ajudar. E é tudo questão de escolha. Então a gente precisa aprender as qualidades e os defeitos e entender as limitações. E continuamos desse jeito, tendo direito à escolha. De que forma, pastor? Se eu sei, por exemplo, que eu tenho vulnerabilidade, ou quem está caminhando comigo é propenso a pecar de tal maneira, o que nós vamos fazer? Vamos fechar aquela porta, vamos vigiar, para que não caia na cilada e na armadilha do diabo. Judas tinha tendência a ser a única coisa que não poderia ser era porque era uma propensão humana dele a cometer esse erro, esse pecado, e ele cometeu. Então, se eu sei que o meu irmão está andando comigo, ou se eu sei aonde é a minha fraqueza, o que eu vou fazer? Vou vigiar dobrado ali e vou auxiliar ele para que ele não caia. E por isso eu preciso entender o temperamento do meu irmão, para poder ajudar. José do Egito, quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele decidiu não ceder aos desejos da carne, mas fugir da aparência. Ele fugiu, ele teve oportunidade. Vai saber se vai uma fraqueza dele ou uma fraqueza da esposa do faraó, de Potifar. Mas a oportunidade se apresentou e ele escolheu não pecar. Primeiro, porque ele era temente a Deus. Segundo, que para o judeu, se fosse pego em adultério, qual que era a pena? E aí? Você acha que José era errado dessa maneira? Ele decidiu, mas ele podia ter feito o contrário, podia ter pecado. Talvez Potifar nem soubesse, mas ele estava preocupado com quem enxergava tudo. E nós? E nossas escolhas? Eu preciso entender que nem sempre eu vou viver ou vou estar no lugar que eu quero estar, mas sim aonde Deus me coloca. Pastor, eu não creio assim, tá bom? Eu não consigo entender dessa maneira. Então tá bom. Eclesiastes 3 nos diz que para todas as coisas debaixo do sol há um tempo e um propósito. Então nada acontece por acaso. Em Romanos 8:28 ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Se todas as coisas cooperam para o bem e tudo tem um propósito, e se eu creio nisso, por que me revoltar com situações que estou vivendo hoje?
Você acha certo se revoltar contra o que você está vivendo? Você está vivendo hoje fruto das suas escolhas ou das escolhas de Deus? Se é das suas escolhas, aguente as consequências e aprenda a lição. Se é das escolhas de Deus, espera, porque tem bênção chegando. Não vai ser bom. O segredo sempre vai estar em eu aprender a glorificar a Deus aonde e como eu estiver. Ah, mas eu não estou onde eu queria. Glorifica. Ah, mas eu não estou como eu queria. Glorifica. Seja grato. Agradeça a Deus, porque tudo tem um propósito. E tudo coopera para o bem. Até o que a gente não entende, Deus faz para que a gente possa se aproximar dele. José, quando ele foi para o Egito, ele não tinha nada além de um sonho. Ou ele tinha mais alguma coisa a mais? Ele sabia que um dia, pela visão que Deus tinha dado para ele, seus pais e seus irmãos se curvariam diante dele, não é isso? Mas me diga aonde está escrito que José sabia que seria governador do Egito. Aonde está escrito isso? Ele não sabia que seria governador, mas ele sabia que ele estar ali havia um propósito. Senão Deus não tinha permitido ele parar ali. Deus não precisa nos dizer, nos mostrar os meios que Ele vai usar para nos fazer alcançar os seus planos, os seus objetivos. Mas eu preciso entender e aproveitar toda e qualquer oportunidade que Ele me dá para ser grato, para glorificar e para honrar o nome dEle. Essa é a minha função. Foi o que José fez. Nós precisamos entender que nós estamos onde estamos é uma oportunidade que Deus está nos dando. Pastor, mas é tudo o contrário, ninguém é crente, assim, não importa. Olha onde José estava. Não era preparar de Deus sobre a vida dele? Não era necessário que ele passasse por tudo que ele passou para chegar ao reino, ao governo do Egito? Ele não tinha motivo para questionar, para brigar com Deus, para se revoltar com Deus, se revoltar com os irmãos, por estar vivendo como escravo num lugar idólatra, para um povo que não estava nem aí para Deus. E ele decidiu vendido como escravo para aquele lugar. Ele não podia se revoltar. Mesmo sabendo que não seria governador, ele não se revoltou. Ele escolheu fazer o melhor dele aonde Deus tinha colocado ele. E isso nós precisamos aprender a fazer. Pastor, mas eu não estou onde eu quero. Mas glorifica a Deus. Faça o teu melhor. Não por você, mas por Deus. Tu não sabe o plano que Ele tem para a tua vida. E muitas vezes, se não fizer o melhor aonde Ele te colocou, você não vai atingir o que Ele planejou para você. E nem vai estar honrando a Ele. Olha o que faz as oportunidades. José foi para o Egito. Aprendeu a falar egípcio e aprendeu a cultura do povo. Não estava onde ele queria, mas aprendeu. Aproveitou a oportunidade. Ele podia simplesmente, tô nem aí para nada, me bate, me chicoteia ali, vou trabalhar e pronto. Não, ele aproveitou. Foi para a casa de Potifar. Se tornou um grande administrador. Aprendeu a administrar. Aprendeu a honrar a Deus e ser fiel à liderança que estava sobre ele. Embora ele não tivesse escolhido estar na casa de Potifar, mas ele decidiu que enquanto ele estivesse ali, ele faria o melhor. E além de fazer o melhor, ele honraria a Deus. Ele não estava honrando Potifar, só Potifar como líder dele. Não, ele estava honrando a Deus acima de todas as coisas. Porque quando Potifar não estava vendo, ele foi colocado à prova e ele continuou honrando a Deus em primeiro lugar.
e depois a Potifar, lógico. Ele agora então vai para a cadeia, injustamente. Chega lá todo rebelde, quebrando tudo, chutando tudo, que foi parar lá de forma injusta. O que ele fez? Mais uma vez ele aproveitou a oportunidade que Deus estava dando para ele. De que forma? Se tornou administrador da prisão. E foi o melhor administrador da prisão de todos os tempos do Egito. Não dava onde queria, preso injustamente, vendido como escravo, mas fazendo o seu melhor. Ele aproveitou o tempo que ele tinha na prisão e buscou mais intimidade com Deus. Ah, pastor, onde está escrito isso? Ué, ele foi parar no Egito, ele tinha o dom de visão, tinha ou não tinha? Mas ele tinha o dom de interpretação? Ele passou a ter interpretação quando ele estava onde? Na prisão. E se ele passou a ter interpretação, foi porque lá ele aproveitou a oportunidade para buscar mais intimidade com Deus. E agora ele se torna um intérprete de sonhos e visões. Só dele? Dos outros. Talvez a dele nem tivesse revelação ainda. Mas a do copeiro, do padeiro, ele tinha. Mesmo estando preso, ele estava honrando a Deus, fazendo o seu melhor. E quando ele é levado agora a Faraó disse: ó, já me falaram que tem o dom de revelação, de interpretações, que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Começou a encher a bola de José, né? Talvez fosse um de nós assim: esse sou eu, todo orgulhoso. O que José faz? Ei, parou. Não sou eu. Deus vai me dar a revelação que melhor parecer aos seus olhos e vai tirar essa inquietude do coração de Faraó. Ele não deixou o orgulho entrar nele. Mesmo sabendo que o dom estava com ele, ele disse: ei, não olha para mim não. Se Deus não me der, eu não tenho nada para te dar. Olha a humildade dele. Pastor, onde está escrito isso? Em Gênesis 41, 16. Então, mesmo estando lá, preso, onde não queria, com vários motivos de ser revoltado, contra Deus, contra seus irmãos, contra seus líderes, José honrou a Deus e aproveitou todas as oportunidades. Mas pastor, o que tem a ver isso com as escolhas? Tudo que ele passou, ele teve direito à escolha. Ele não teve direito a escolher se rebelar ou fazer as coisas certas? Ele teve. E ele sempre decidiu o que ele quis? Duvido. Ah, mas José tinha um coração bom. Mas eu duvido que ele tenha tomado as decisões só da maneira que ele quis. Senhor, o que tu queres para mim? O que eu faço? Me ajuda. Me orienta, porque se eu vim parar aqui, foi tu que me trouxeste. E se eu estou aqui para glorificar e bendizer o teu nome. E quando ele tem a oportunidade de encontrar com os irmãos, o que ele faz? Libera o perdão. Se ei, não se culpe. Não foi culpa de vocês. E se vocês não tivessem me vendido como escravo, hoje eu não estaria aqui como governador do Egito e não poderia salvar a vida da nossa família. Ou seja, ele está dizendo: ei, não se preocupe, foi tudo um plano e um agir de Deus na minha vida. Amém. Nós precisamos entender que tudo o que Deus faz na nossa vida tem um plano, tem um propósito e
tem um projeto dele. Mas para nós vivermos o que ele tem para nós precisamos estar no centro da vontade dele. E entender que independente da situação, independente do lugar, nós precisamos sempre fazer o melhor para Deus, por Deus e por nós. Não faça para agradar o pastor, para agradar a pastora, para agradar a igreja. Não. Faça para agradar aquele que é o único que pode te deixar do lado de dentro da salvação, da eternidade, ou do lado de fora. Esse é a quem nós vamos prestar contas. E se nós estivermos agradando a Ele, pode ter certeza que todos que estão à nossa volta, nós estaremos agradando. Porque nós estaremos no centro da vontade de Deus. Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Sobre as nossas vidas. É aquilo que nós queríamos ou aquilo que Deus planejou? É aquilo que nós causamos ou aquilo que Deus permitiu que nós entrássemos para nos ensinar e nos preparar para algo? Pastor, eu não sei. Analise as tuas decisões que te trouxeram até onde você está agora. E você vai ter resposta. Se você está na situação porque Deus te colocou ou porque você entrou nela. E quando você tiver a resposta, é a sua vida da maneira correta. De que forma? Fazendo o seu melhor. Glorificando a Deus em tudo. Por mais que não seja a nossa vontade, Deus sabe o que está fazendo. Ele não erra. Ah, pastor, não acredito nisso. Pode ter certeza que Deus não erra. Até o que parece ser ruim é bom. Como assim, pastor? Tiago, por que fez vocês voltarem para Deus? Foi algo bom? Deus sabe como precisa fazer para nos aproximar dele. Foi coisas boas que te trouxeram de volta para Deus? Mas Deus sabe o que Ele precisa para pegar o quê? O nosso coração. Embora tudo pareça muitas vezes que está revirado, não estou entendendo nada. Glorifica. Senhor, essa situação eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho para onde correr. Mas eu creio que Tu dá no controle da minha vida. E que não permite eu passar por nada sem que Tu estejas no controle. A escolha é nossa. E as decisões e as consequências também. Nós temos sempre o direito de escolher. Fazer ou não fazer. Obedecer ou desobedecer. Buscar e adorar ou não. Deus, Ele não arromba a porta de ninguém. A palavra diz que Ele está à porta e se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Bater é Ele. Abrir somos nós. E Ele só vai entrar se nós deixarmos Ele entrar. Se nós não deixarmos, Ele não força ninguém. E Ele não permite, segundo a Sua palavra, que nós sejamos tentados além das nossas forças ou além daquilo que nós possamos suportar. E também não nos permite entrar em nenhuma situação sem que primeiro Ele tenha preparado um escape, uma alternativa, uma saída para nós. Pode ser que às vezes a gente não esteja enxergando, mas Ele sempre tem a saída para nós. Ele sempre tem o melhor para fazer pelas nossas vidas. Você crê que Deus tem o melhor para fazer pela tua vida? Amém. Se Ele tem o melhor para fazer por nós, por que muitas vezes nós não damos o nosso melhor para Ele? O que nos impede de fazer isso? Ele deu o melhor dele por nós, por mim, por você. Aonde? Lá na cruz. Entregou o Filho dele pelas nossas vidas.
quem de nós entregaria o seu filho por alguém que nem merecedor não é? Nós não éramos merecedores, mas Ele nos amou e disse: vai valer a pena. E a partir dali nós temos o direito de escolha. Pare hoje, medite um pouco na tua vida, no que você está vivendo, no que você quer viver os próximos períodos da sua vida. E lembre que toda decisão que você tiver hoje, ela vai determinar o teu amanhã. E hoje você é fruto das suas decisões de ontem, não das decisões de Deus. Porque quem decidiu foi você, fomos nós. Então que nós possamos nessa noite ter o entendimento que nem sempre eu vou fazer aquilo que eu quero, nem sempre eu vou estar onde eu quero, mas seja feita sempre a vontade de Deus, e que eu possa honrar e glorificar Ele em tudo e em todo o tempo, sempre. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós não podemos, amanhã é modo de falar, né? Mas querer culpar a Deus pelas escolhas que nós fizemos hoje. Então medita bem, pensa bem, entregue tudo nas mãos de Deus, e Ele com certeza tem melhor para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar juntos. Amém? Independente da situação, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a tua vida. Amém.
Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto. Ele vai se cumprir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pai eterno, Pai querido, que estão na frente, Senhor. Os teus filhos, meu Deus, com quem tu falou nessa noite. Senhor, tu falaste com cada um de nós, meu Deus. Mas pedimos essa noite especial que seja dando a tua direção, a tua instrução para eles, Pai. Para que eles estejam fazendo a tua vontade, o teu querer, Senhor. E entendam o teu plano, o teu propósito, o teu projeto sobre a vida deles, Deus querido. Manifesta a tua vontade, manifesta a tua graça, Senhor. E usa eles como vasos, como instrumentos nas tuas mãos, aonde quer que eles estejam, Pai. Que eles glorifiquem e bendigam ao teu nome santo. Nós declaramos, Pai, a tua paz. Nós declaramos, Pai, a tua vontade, os teus planos, os teus projetos cumpridos sobre a vida dos teus filhos. E determinamos a tua vitória sobre a vida deles, Pai. Abre, Pai, seu coração. Abre a sua mente. E fala, Pai, com cada um da maneira que eles entendam a direção que tu precisa dar. Direciona cada um, Pai, da maneira que eles precisam. E que eles não voltem para casa sem resposta, sem direção, mas que eles voltem, Senhor, convictos no seu coração daquilo que tens preparado para a vida de cada um deles. Abençoa a missão dos céus e conduza cada um deles às tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome. Eu declaro, Pai, determino a tua resposta, a tua direção, a tua instrução e o melhor, Pai, que tu tens sobre a vida deles essa noite, para a honra e para a glória do teu nome santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. No centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Estenda suas mãos no nome de Jesus. Que a graça, a paz, a unção, a direção e a presença do Espírito Santo te guardem, te conduzam, te protejam, não só nessa semana, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.